Eu não cancelei a minha festa de casamento e ninguém da família do meu pai apareceu no dia. Fica aí, tem história nova. Bom, a minha mãe e o meu pai, eles foram casados por alguns anos. E a minha mãe teve 2 filhos com o meu pai. Eu sou a mais velha, no caso, eu tenho meu irmão que ele é 4 anos mais novo do que eu. A minha mãe, ela sempre dependeu financeiramente do meu pai naquela época. O meu pai não deixava ela trabalhar, ele era extremamente machista. Então, pra ele, o serviço da mulher era só dentro de casa, ela não podia fazer nada na rua. E fora que ele era muito ciumento. Só que assim, o meu pai, ele era extremamente ciumento porque ele fazia as coisas erradas dele na rua. Então, além dele trair a minha mãe com qualquer coisa que se mexesse perto dele, ele também era extremamente violento e agressivo. Então, assim, todo final de semana que ele chegava bêbado em casa, era todo final de semana que ele batia na minha mãe. Era todo final de semana que ele me batia, que ele batia no meu irmão. Então, a gente cresceu à base de violência mesmo. E com isso eu não consegui desenvolver o sentimento pelo meu pai. Eu não consegui desenvolver o amor, o respeito. Não, a única coisa que eu desenvolvi por ele foi medo. Enquanto eu era criança eu morria de medo dele. E depois de adolescente adulta eu desenvolvi raiva, mágoa, ódio, coisas assim por ele. E até que quando eu tava ali com mais ou menos 16 anos de idade, a minha mãe conseguiu se separar do meu pai. Finalmente ela saiu daquela vida. E é claro, levou eu e meu irmão juntos. Só que assim, a partir desse dia eu passei a viver junto com a minha mãe. Eu e meu irmão, a gente passou a ser só nós 3. E eu não tinha muito contato com meu pai. Ele não fazia muita questão de ir atrás da gente, não fazia questão de ligar, de conversar. A gente também não fazia questão de ir atrás dele, principalmente porque eu tinha muita raiva dele por tudo que ele tinha feito comigo e com a minha mãe, pelo que ele tinha feito com o meu irmão, que o meu irmão na época tinha 2 anos de idade e meu pai já batia muito nele, de uma forma assim que uma criança, não sei nem como é que aguentava tanta porrada que ele levava do meu pai. Então, não fazia questão de ter ele na minha vida. E aí, com isso, o tempo foi passando, não tinha contato nenhum ali com meu pai, falava com ele muito pouco, às vezes encontrava pela rua, mas não sentia vontade, não sentia saudade, não sentia nada, eu apenas queria que ficasse realmente longe de mim. Quando eu cheguei na fase adulta, conheci o meu marido, com quem eu comecei a me envolver, tive um relacionamento, marcamos o casamento. E na época, gente, eu nem ia convidar meu pai pro casamento. Só que assim, o meu pai, ele era essa pessoa, mas a gente tinha muito contato com a família dele. Com os meus avós, que eram pais dele, com irmãos, primos. Essas pessoas, a gente sim tinha contato. Essas pessoas eram pessoas boas, estavam ali e tudo. Então, realmente, a única pessoa ruim da família era o meu pai. Mas os irmãos dele, meus avós, eram pessoas muito boas. Então, a gente tinha ali certo contato. E aí, quando eu comecei a organizar meu casamento, como eu falei, eu nem ia convidar o meu pai. Mas a minha avó, né, que é a mãe dele, insistiu tanto, ela sempre falava muito sobre essa questão de honrar o pai e tal, que não existe isso, que o filho não pode ser brigado com o pai e tudo, que eu acabei meio que convidando ele mais pra agradar a minha avó, que sempre foi uma pessoa muito boa comigo. Então eu acabei convidando realmente só pra agradar. Porém, gente, quando foi uma semana antes do meu casamento, eu recebi a notícia que o meu pai havia falecido, que ele tinha sofrido um acidente de moto. Meu pai, como eu falei, ele vivia bebendo. E dessa vez não foi diferente, ele ficou bêbado, pegou moto, saiu doido na rua, sofreu um acidente e faleceu. E assim, quando toda a família soube, a família, no caso, por parte dele, ficaram muito tristes, óbvio, né? Mas eu não senti absolutamente nada. A única coisa que eu pensei foi, poxa, que pena, procurou. Só que assim, muita gente estava esperando que eu ia adiar o casamento, que eu ia deixar para outra data, como uma forma de luto, de respeito e tudo. Mas eu falei que não, que eu não pretendia. Nem passou pela cabeça a possibilidade de trocar a data do meu casamento. E eu não troquei. Eu passei a última semana do meu casamento escutando os meus tios, escutando os meus avós, falando que eu tinha que adiar como sinal de respeito ao meu pai, como uma forma de luto, disso e aquilo. E eu falei que eu não ia adiar, que eu não ia cancelar, que eu não ia fazer nada. E de fato, eu não fiz. Só que, claro, chegou no dia do casamento, ninguém da família por parte do meu pai apareceu. Nem meus tios, primos, meus avós, ninguém. É claro que eu fiquei muito triste, porque eu tinha contato com essas pessoas. Os meus avós eram pessoas incríveis e eu queria muito eles ali do meu lado, mas eles decidiram não aparecer. Falaram que não fazia o menor sentido eles participarem de uma festa naquele momento ali, que eles estavam de luto e tudo. E eu falei que eu super entendia, mas que eu não estava de luto. Então, se eles estavam, tudo bem, respeitava, mas que eu não estava. E aí, claro, tive meu casamento normal, gente. Tive a festa normal, bati o bar, altas fotos, vídeos, postei nas redes sociais. E depois eu tive que escutar a família falando que eu estava comemorando a morte do meu pai, que eu estava sendo uma pessoa totalmente ruim, que eles não sabiam como é que poderia existir alguém tão ruim de coração como eu, que o meu pai tinha menos de uma semana que tinha morrido e eu estava ali comemorando, fazendo festa, bebendo e tal. Só que, gente, o que essas pessoas justamente não entendem é que eu não criei amor pelo meu pai, eu não criei respeito, eu não criei carinho. Tudo que ele fez
eu criar por ele foi raiva, foi mágoa, foi tristeza. Então eu não tinha porquê cancelar uma festa, eu não tinha porquê não comemorar o meu casamento só porque ele tinha morrido. Ele não era essa pessoa toda pra mim. Então, assim, desde esse dia, a minha relação com os meus avós acabou estremecendo um pouco, porque eles acham que a minha atitude foi totalmente horrível, que foi falta de respeito, que eu comemorei a morte do meu pai e tudo. Eu fico muito triste porque eu amo os meus avós, eles são pessoas ótimas, mas eu não vou pedir desculpas por ter feito meu casamento, eu não vou pedir desculpas por não ter sentido a morte do meu pai. Pelo contrário, eu acho que tudo que aconteceu com ele na vida dele foi porque ele mereceu, foi porque ele era uma pessoa ruim e não eu. Mas enfim, essa é a história de hoje e foi isso.